Olá! Muitas pessoas nos últimos dias têm me pedido para gravar sobre o dar e o tomar, sobre o equilíbrio de troca. A gente percebe, porque isso também faz sentido para nós, essa dificuldade que a maioria das pessoas tem em equilibrar o dar e o tomar. Muitas vezes nós damos demais, outras vezes nós tomamos demais e na maioria das pessoas a questão envolve a dificuldade em tomar. Tomar a prosperidade, tomar pai e mãe, tomar o dinheiro, tomar as boas relações, os bons relacionamentos. Então, hoje em especial, eu vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal e também da minha experiência na atividade profissional como advogada em relação a esse equilíbrio de troca, ou seja, ao dar e ao tomar. E aí, iniciando esse vídeo de hoje, eu falo para vocês, eu vejo vocês. Eu vejo essa sua dificuldade, eu acolho essa sua dificuldade e aqui estou para juntos expandirmos a nossa consciência um pouco mais sobre essa questão do equilíbrio de troca. Vamos lá? A primeira coisa que eu sinto que é importante nós abordarmos é sobre as imagens, sobre os significados que nós temos na nossa mente. Nós sabemos que uma criança, quando nasce, ela não entende, ou pelo menos não se recorda das informações que são importantes para o seu relacionamento, para o seu estar no mundo. Uma criança, ela não sabe ou não se recorda do que é uma cadeira, do que é uma bola, do que é um sofá. Ela não se recorda ou não sabe nem sequer o que são os alimentos. A única coisa que essa criança quer é tomar da sua mãe o necessário para a sua sobrevivência. Então, aqui reside o primeiro ponto que eu quero abordar. O nascimento de uma criança e o seu acolhimento pela mãe e pelo pai, em especial pela mãe. A criança tem essa busca, essa necessidade de tomar da mãe a segurança, o leite materno, o aconchego, o amor, o olhar. E uma criança que não teve inicialmente atendida a essa sua necessidade, que imagens e que significados ela pode imprimir na sua memória, na sua consciência, sobre o tomar. Talvez essa criança já imprima na sua mentalidade, na sua consciência, que tomar é difícil, que tomar nem sempre é possível, né? Que as pessoas não estão disponíveis para dar. Esse é o primeiro ponto. Outra questão importante ainda está nessas imagens, nesses significados que nós temos em relação ao tomar. Ao tomar a vida, ao tomar a prosperidade, a tomar o dinheiro, a tomar a saúde, a tomar o sucesso, a tomar os bons relacionamentos. Quando nós somos crianças, nós temos as informações que os nossos 5 sentidos tomam, né? Os estímulos que nós tomamos do nosso ambiente, das pessoas que estão ao nosso redor. E também temos a nossa herança, que é a nossa herança psicogenética, as nossas memórias transgeracionais. Nós herdamos dos nossos pais muitas informações
que no decorrer da nossa vida nós tomamos consciência ou não. Muitas informações são inconscientes, mas as nossas atitudes, os nossos comportamentos, eles estão diretamente conectados a essas informações. Então, essas memórias transgeracionais, elas também influenciam na nossa relação com esse dar e tomar, nesse equilíbrio de troca. E quando eu digo isso, eu peço que vocês imaginem quais são as suas crenças em relação, por exemplo, ao dinheiro, ao sucesso, à prosperidade. Imaginemos que eu, Bianca, fui criada, quando criança, num ambiente com bastante dificuldade em relação à prosperidade, em relação ao dinheiro. Então, quando eu olho para o meu pai, para minha mãe, com muito esforço tentando dar conta das necessidades da família, existe para mim uma informação, quer dizer, a minha consciência imprime uma informação de que dar conta das contas, administrar as questões que envolvem as despesas de uma família é difícil, é penoso. Então, para mim, só faz sentido eu conquistar as coisas, eu pagar minhas contas com dificuldade, porque assim eu me sinto pertencente a esse sistema familiar. Só assim faz sentido para mim estar no mundo, porque essas são as informações, essas são as imagens que eu tenho imprimidas na minha consciência, na minha memória, na minha forma de ser e estar no mundo. Então, do que se trata? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando do nosso DNA, nós estamos falando da nossa estrutura cromossomática. Afinal de contas, se eu sou uma mulher, se eu sou uma menina, eu herdei um X da minha mãe com 23 cromossomos e um X do meu pai com 23 cromossomos. Se eu sou um menino, eu herdei um X da minha mãe e um Y do meu pai, ambos com 23 cromossomos. E o que tem aí dentro? Que informações vieram nessa bagagem genética? Como eram os meus avós? Porque assim como eu tomei dos meus pais 46 cromossomos, eles também tomaram dos seus pais, ou seja, dos meus avós, esses 46 cromossomos. E eu sou consequência dessa sucessão biológica. Então, em mim também estão muitas informações, muitas experiências, muitas imagens, muitos significados dos meus ancestrais. E como era a relação dos meus ancestrais com o dar e o tomar? Vamos imaginar que um dos meus ancestrais foi um escravo ou um dos meus ancestrais foi um funcionário que não teve oportunidades de trabalho e sempre, ou na maioria das vezes, viveu na escassez. A memória, a imagem, a informação da escassez está nessa minha bagagem genética, só que eu não tomo consciência dessa informação, mas ela influencia no meu dar e no tomar. Eu tenho dificuldade de entender como é possível para mim ter prosperidade se a informação que eu tenho dentro da minha mente é de escassez. Ou, por exemplo, muitos emigrantes que vieram ao Brasil vieram com muito medo do que poderia acontecer com eles e com os seus descendentes, com seus filhos. Então,
inicialmente durante toda aquela travessia de um outro país, em mar aberto, em navios em condições quase desumanas, para não dizer desumanas, esses meus ancestrais desembarcaram no Brasil. E eles vibravam no medo. Então, essa vibração, essa energia de medo está na minha bagagem genética. E quando eu quero, às vezes, tomar algo, ter coragem, me sentir seguro, esse medo que está dentro da minha estrutura me congela, me limita. E eu não tenho consciência da origem desse medo. Mas as minhas atitudes estão no medo de tomar, no medo de ter um bom relacionamento, no medo de ter sucesso, que era o medo dos meus ancestrais. Faz sentido eu ter medo, uma vez que o medo está em mim por uma herança genética. E quando eu falo em memórias e imagens que estão na nossa consciência, no nosso inconsciente, aqui falo também de como a gente se move, como a gente pensa, como a gente sente a partir de tudo isso que tem em nós. Então, para falar sobre esse movimento, eu vou utilizar uma experiência pessoal. Eu venho de uma família muito cristã, dos dois lados, tanto da minha família materna quanto da minha família paterna. Os meus ancestrais, os meus avós já são falecidos, mas enquanto estiveram conosco fisicamente, essa relação muito forte com a igreja, naquela época, né, que era muito diferente, a questão das interpretações dos textos bíblicos e dos movimentos da própria igreja, as frases eram frases muito fortes, que imprimiam informações difíceis, especialmente para crianças, né, como nós. Por exemplo, era natural para mim ouvir frases dos meus ancestrais como: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Somente vai para o céu as pessoas boas, as pessoas que ajudam os pobres, as pessoas que dão bastante, que doam as suas coisas, enfim, para ajudar os mais necessitados. Bom, a partir dessas informações, criam-se imagens na cabeça das crianças, a gente se torna adulto e a gente traz conosco essas informações da nossa infância. Então, é natural que, como adultos, a gente sinta esse impulso que vem dessa informação de não ficar rico, porque, afinal de contas, os ricos não entram no reino dos céus. Ou de dar muito mais do que tomar, uma vez que nós vamos ajudar os mais necessitados. E hoje nós aprendemos que quando a gente ajuda sem tomar algo de volta, o que acontece nesse relacionamento, se não uma humilhação? Uma vez que nós estamos dizendo para essa pessoa mais necessitada de que ela não é capaz, de que ela precisa de esmola, de que ela precisa receber gratuitamente dos outros, uma vez que ela não tem nem como conquistar as próprias coisas, nem tampouco retribuir. E assim, nós construímos relacionamentos onde nós damos mais e tomamos menos, quando não, pior ainda, nós damos e não tomamos nada. E assim, a nossa consciência, o nosso ego, internamente nos diz: uau, você é uma pessoa do bem, você vai para o céu. E nós, conscientemente, nos sentimos satisfeitos. Mas inconscientemente nós estamos em desequilíbrio. E esse desequilíbrio faz a gente se sentir mal, faz a gente se sentir injustiçado, faz a gente se sentir não próspero, como se a gente não tivesse também o direito de receber. Ou porque nós recebemos demais durante a nossa infância, na nossa vida adulta, então agora chegou o momento da gente dar e não tomar mais nada.
e nós vamos nos sentindo sem esse vigor de conquistar as coisas, de conquistar mais, de prosperidade, de sucesso. E a nossa vida parece que fica congelada, nossa vida parece que fica limitada nessa condição de dar, dar, dar. Faz sentido para vocês? Quando a gente fala dessas nossas crenças limitantes, dessas nossas informações, dessas nossas imagens em relação ao dar e ao tomar, nós não estamos só falando de dinheiro, nós não estamos só falando de prosperidade, nós também estamos falando muitas vezes de saúde, nós estamos falando de relacionamentos. Porque vocês imaginem se nós, na nossa vida, convivemos dentro da nossa estrutura familiar, dentro do nosso sistema familiar, com muitas pessoas doentes. Seja por vícios como o alcoolismo, seja por doenças como o câncer, seja por doenças como diabetes, seja por limitações físicas. A partir dessas experiências da nossa vida, que a gente vê que a saúde é uma coisa que a gente não tem e não pode tomar tão fácil assim, nós também não nos sentimos no direito de sermos saudáveis. Porque afinal de contas, se os meus pais, se os meus avós, se os meus tios, se os meus primos não têm saúde, como que eu posso ter? Como que eu posso ser saudável? É como se eu dissesse: eu não faço parte, eu não pertenço a esse sistema familiar, eu sou diferente de vocês, eu tenho saúde. E isso nos dá a sensação de não pertencimento. Isso nos dá a sensação de que a gente não faz parte desse sistema familiar. Então, para pertencer, nós inconscientemente dizemos: eu não posso ser saudável, eu não posso ter saúde, porque assim como os meus, eu preciso ficar doente. Para pertencer, só estando doente é que faz sentido. Nos relacionamentos também. Às vezes eu tenho um pai e uma mãe que tiveram uma relação de casal difícil, com muitas brigas, com muitas discussões, ou às vezes com uma mãe submissa, com um pai autoritário, ou vice-versa. Então eu busco relacionamentos que fazem sentido para as informações e para as imagens que eu tenho na minha cabeça. Não faz sentido para mim buscar outros tipos de relacionamento. Afinal de contas, se eu como criança cresço num ambiente onde a minha mãe diz para mim que uma caneta é uma faca, eu vou acreditar que uma caneta é uma faca e só vai fazer sentido para mim utilizar a caneta para cortar, a caneta para comer. Então, até que eu consiga estar numa outra experiência, numa outra situação e ressignificar essa informação, eu vou permanecer acreditando que uma caneta é uma faca. Então, para mim, só faz sentido os relacionamentos difíceis, porque as imagens e as informações que eu tenho de relacionamento de casal é difícil. É de discussão, é de briga, é às vezes de uma mãe que faz e não toma nada de seu companheiro. Ou às vezes de um pai que trabalha, que sustenta a família, que chega tarde em casa, que é uma pessoa que se esforça muito, e uma mãe completamente acomodada. Então, é uma relação de desequilíbrio. E dentro de mim, como ser humano, na minha vida adulta, só faz sentido eu encontrar relacionamentos assim. Porque, afinal de contas, essa é a minha caneta com cara de faca. E aí, como que eu posso mudar isso? Primeira tarefa, tomar consciência. Consciência que eu digo é uma consciência verdadeira, uma consciência profunda, que você realmente consiga olhar para essas suas informações, para essas suas memórias, para essas suas imagens e entender que essas imagens e que essas informações fazem sentido lá na tua criança, lá no teu passado, lá com o seu sistema familiar, naquelas circunstâncias, naquele contexto de vida. Mas que hoje, no teu presente, isso não faz mais sentido.
no contexto atual da sua vida, você sim pode, e você sabe que você pode, ter outras imagens, ter outras informações. E que isso não faz você menos ou mais membro daquele sistema familiar. E que talvez você possa dizer para o seu pai e para a sua mãe, você possa dizer para toda a sua ancestralidade: sinto muito se para vocês foi difícil ter sucesso, ter saúde, tomar a vida. Eu sinto muito, mas eu sou eu, vocês são vocês, e sim, eu posso, com muita gratidão pela vida, seguir. No fundo, é isso que os nossos pais querem, que nós sejamos eles melhorados. Não faz sentido a gente continuar na dor, a gente continuar no medo. Os nossos ancestrais olham para nós e dizem: que pena que não foi possível para a minha geração, para os meus descendentes melhorarem. Que pena que eu não fui capaz de melhorar através da evolução, através das novas gerações. Então a gente olha para os nossos ancestrais e dizem: muito obrigada, a vida veio através de vocês. E com as experiências difíceis de vocês, eu me torno forte e melhor. E isso não faz de mim uma pessoa que não pertence a esse sistema familiar. Muito pelo contrário, eu estou a serviço desse sistema familiar, fazendo com que essas informações elas se aprimorem. Eu ressignifique esses momentos difíceis e inclusive faça com que eles tenham valido a pena. E aqui também nós estamos falando de conflitos. Muitos clientes, eles estão em conflitos porque o conflito faz sentido para eles. A gente às vezes pode se perguntar: em relação a que faz sentido uma pessoa emprestar dinheiro para alguém que não está disponível para pagar? Por que algumas pessoas elas fazem negócios que dão certo, né? Vendem produtos e a pessoa que compra paga. Vende serviço e a pessoa que compra aquele serviço paga. Mas outras pessoas prestam serviço, vendem produtos para clientes que não pagam. Nós mesmos, advogados, podemos nos perguntar: em relação a que faz sentido eu estabelecer contrato de honorários ou eu fazer uma oferta de trabalho para clientes que não estão disponíveis para pagar, ou que acham o meu serviço muito caro, ou que não dão valor para o meu trabalho e assim eu me sinto frustrada? Onde isso faz sentido? Em relação a que eu estou nessa frequência, eu estou nessa vibração. Isso também tem a ver com a energia que há em mim, com o que eu atraio para mim, muitas vezes, porque atrair esse tipo de relacionamento, esse tipo de relação, esse tipo de cliente, faz sentido para as imagens e para os significados que eu tenho na minha cabeça, que é o que nós estamos falando desde o início desse vídeo. E aí os bonecos auxiliam muito nessa tomada de consciência que eu falei que é a primeira tarefa, né? E eu vou mostrar para vocês como que eu faço isso com os meus clientes. Então, aqui, né, vamos imaginar que o meu cliente ele tenha muito problema com relação a crédito, né? E aí a gente coloca então a nossa cliente, né, e nós começamos a perguntar a ela: quais são os negócios que você fez ultimamente? Como que você fez esses negócios? Quais os recursos que você utilizou? Quais os obstáculos que você teve em relação a esses negócios? Então ela vai construindo alguns negócios, vai nos mostrando alguns negócios que ela fez, algumas dificuldades que ela teve em relação a esses negócios e assim por diante. Nós estamos trabalhando aqui com hipóteses, tá? Isso são apenas hipóteses. E aí eu começo a observar que existe um padrão de comportamento ou um padrão de negócios. O próprio cliente começa a observar que esse padrão está presente aqui nas atividades dele.
E aí eu começo, talvez, tentando entender quais são as imagens, os significados, qual é a vibração, qual é a energia desse cliente e da onde vem isso. Então, eu trago, talvez, o pai e a mãe e eu pergunto: como foram os negócios do seu pai? Como foram os relacionamentos da sua mãe? E o cliente começa a trazer novas informações que estão aqui atrás, né? E a partir dessas informações que estão aqui atrás, o cliente começa a perceber que algumas dessas informações fazem sentido e estão numa certa similitude. Elas estão muito parecidas. E aí ele toma consciência de que, uau, eu posso estar repetindo um padrão comportamental a partir das imagens, a partir dos significados, a partir das memórias que estão em mim. E que talvez isso possa vir lá de trás, né? Então, talvez eu possa ter na minha história familiar um avô paterno muito próspero que perdeu tudo, que emprestou dinheiro para alguém ou fez um negócio com alguém que não pagou, que não honrou e ele perdeu tudo. E esse avô foi criticado por todo o sistema familiar, foi excluído como uma pessoa burra, como uma pessoa que não fazia bons negócios. E aí eu olho para esse meu avô e digo para ele: querido vovô, assim como você, eu também vou fazer maus negócios para que a nossa família olhe para você e perceba que sim, você faz parte e que faz sentido para nossa família ter maus negócios, que assim como eu, você também teve maus negócios e outras pessoas do nosso sistema familiar também tiveram maus negócios e que isso faz parte também fazer maus negócios. E até que o nosso sistema familiar consiga equilibrar, ou seja, fazer justiça com esse meu avô, no sentido de que faz parte a gente às vezes não fazer bons negócios, eu continuo fazendo maus negócios. Ou, por exemplo, esses meus avós nunca conseguiram comprar uma casa. Era o sonho deles ter uma casa, mas nunca conseguiram. E aí eu carrego essa informação de que é quase impossível comprar uma casa. E aí eu também olho, tenho vontade, tenho impulso, tenho desejo de comprar uma casa, mas como eu tenho uma informação de que foi, muito difícil, eu não consigo, porque não faz sentido dentro do meu sistema familiar ter uma casa. Ou ainda, aqui eu tenho um relacionamento difícil entre homem e mulher, e a minha mãe, com essa informação, também tem um relacionamento muito difícil com o meu pai. Então, como eu posso tomar na minha vida adulta bons relacionamentos, relacionamentos harmoniosos e felizes, se as minhas informações, se a minha memória não tem isso? Se dentro da minha estrutura, esse modelo é o que faz sentido. Essa é a caneta com formato de faca. Então, mesmo que não é isso, mesmo que uma faca é uma faca e uma caneta é uma caneta, no meu sistema familiar, na minha memória, uma caneta é uma faca. E só faz sentido eu procurar relacionamentos difíceis. Ok? Então eu tomo consciência disso e quando eu construo essa estrutura com o meu cliente e ele consegue ver, eu trouxe para a consciência e talvez eu possa fazer o meu cliente olhar para tudo isso e simplesmente dizer: isso está no passado. E agora, para honrar vocês,
querido vovô e querida vovó, da onde veio a minha vida, eu compro uma casa e eu digo, eu vou morar nessa casa e vou fazer muitas coisas legais nessa casa, não só por mim, mas também por vocês, querido vovô e querida vovó. E dentro dessa casa, eu vou estar com um companheiro maravilhoso, vou ter um relacionamento muito feliz para dizer para você, papai e mamãe, para você, vovô e vovó, que agora sim eu terei uma relação de casal maravilhosa. Que essa relação de casal só foi possível graças à vida que veio de vocês. Graças às experiências difíceis que vocês tiveram, que agora eu posso olhar e dizer, eu não preciso cometer os mesmos erros. Eu sou vocês melhorada. Olha que bonito, quando a gente pode olhar para o nosso passado, para as nossas imagens, para as nossas informações e dizer a elas, sim, tudo faz parte, mas agora vai ser diferente. Agora sim eu posso olhar de forma presente, não mais tão conectada ao passado, para um futuro com muita prosperidade, com muito sucesso, com muito amor. E só essa tomada de consciência, às vezes, é o que basta para o nosso cliente sair do conflito, sair do medo, sair do congelamento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu teria muito mais informações e experiências para compartilhar com vocês, inclusive dos trabalhos que eu venho fazendo aqui dentro do meu escritório, né? E quando eu digo trabalho, dos atendimentos das consultorias jurídicas com enfoque sistêmico, onde o equilíbrio de troca, onde o dar e o tomar fizeram parte desse contexto. Mas o vídeo já ficou longo demais e nós teremos outras oportunidades. E assim como esse vídeo partiu de um pedido de vocês, façam mais perguntas, o que vocês gostariam que eu abordasse, porque assim para mim fica mais fácil levar até vocês o meu conhecimento, a minha experiência. Claro, isso é o meu conhecimento e isso é a minha experiência. Talvez não tenha fazido sentido para vocês, mas mesmo que não tenha feito sentido para vocês, eu confio que, como aprendizado, alguma coisa foi importante. E assim, eu encerro o vídeo de hoje, deixando para vocês a certeza de que eu estou aqui apenas para compartilhar. Isso aqui não é uma norma, isso aqui não é um modelo, isso aqui não é uma regra, isso é um compartilhar. E quando a gente compartilha, nós estamos dando. E o meu tomar, eu também estou aprendendo ainda como fazer. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.